Star 7 Divisions. Bem, antes de nós entrarmos no tema desse vídeo, eu quero fazer um pequeno parênteses, porque esse canal foi criado com a ideia de nós analisarmos as músicas da banda Wolves at the Gate. Então, temos aí a série de análises que ainda está em processo para analisar toda a discografia da banda. Mas aí eu me peguei pensando comigo, por que não expandir as nossas análises para outras bandas, outras músicas, outras coisas que quisermos falar sobre, e etc, etc, etc. E a minha resposta para mim mesmo foi: não tem por que não. Logo, esse é o primeiro vídeo de um perfil diferenciado que pode acarretar outros vídeos nesse mesmo perfil ou em outro perfil de vídeo para falarmos de outros temas. E o que nós vamos falar aqui é uma review de um álbum. No outro projeto, nós estamos analisando música por música. Aqui vamos fazer do nosso jeito. Vai ser um vídeo só, a ideia é que ele não fique tão grande, para falar sobre a temática e a sonoridade do novo álbum do Star 7. E só para finalizar o parênteses, o nosso apresentador, que sou eu, é cristão e, portanto, como nós fazemos com o Wolves at the Gate, nós olhamos para a letra e, como é uma banda cristã já tem as referências ali dentro, a gente vai pincelando sobre e tudo mais. Aqui não é uma banda cristã, mas ainda o apresentador e é a parte da vida dele que ele tem mais conhecimento, que ele se sente mais próximo, que ele se sente mais confortável falando sobre. Então, ao final dessa análise, a gente faz um pequeno contraste e entende as diferenças e talvez semelhanças entre o que a banda tem a apresentar e o que a Bíblia apresenta, pensando de uma forma homilética, tentando sempre chegar na mensagem real do que a Bíblia tem para oferecer. Star 7. Esse álbum, como para mim todos os álbuns do Star 7, tem um conceito fixo. A gente vai ver o primeiro álbum, Transmissions, que também é o conceito da banda, mas de uma forma mais crua. São pessoas do futuro falando com o passado. Então, são transmissões, é como um diário. Cada música é um problema sendo relatado como um diário, você conversando com alguém querendo expor os seus problemas, etc. No segundo álbum, Vessel, o que acontece são histórias de pescador. Porque todas as músicas basicamente são sobre naves e viagens, vessels, né? Embarcação. Ou então a embarcação referenciada ao corpo humano, porque isso acontece na língua inglesa, chamar o corpo de vessel. Então esse jogo tá lá, o conceito está por todo o álbum. Esse se chama Divisions, ou divisões. E a princípio eu tentei pensar, poxa, pode ser que ele esteja falando de divisões no sentido de exército e setores. E quando eu fui olhar para as letras, não fazia muito sentido. Parece que realmente o tema desse álbum é a cisão que cada vez mais acontece do homem com o próprio homem, diversamente com o que acontece com a tecnologia, porque essa cisão é ruim, o homem é um ser social e precisa estar em sociedade, mas a sociedade cada vez mais vai se desgrenhando, já a tecnologia vai cada vez mais avançando e melhorando. Então esse contraste que já tem acontecido é demonstrado nesse futuro do Star 7 através das músicas de Divisions. Aparentemente esse é o tema do álbum. E para olhar para as letras e para o que as músicas falam, eu não separei elas de forma cronológica, mas sim em 3 categorias de tipos de mensagem. A primeira é sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos ruins. Tem 7 músicas nesse sentido. A segunda categoria é sobre motivacional e a terceira categoria sobre problemas pessoais. Olhando para a primeira, que meio que mais
palpavelmente fala sobre divisões, porque a partir do momento que você divide alguma coisa, ela é pelo menos duas. Então, são duas coisas relacionadas num espaço, mais de uma pessoa gera-se então divisão. E aí, olhando para essas músicas, nós temos vários pontos de vista diferentes. Nós temos, por exemplo, Echo, que é uma pessoa arrependida por ter sido egoísta e narcisista. Ele diz que na mente dele ele era como um deus e a outra pessoa iria sempre atrás e a pessoa não está mais atrás. E ele se afobou nas ações dele. A pessoa também foi afobada no contrário. E o relacionamento acabou. Nós temos Telekinetic, que é um relacionamento também acabado. Ao que parece, você pode argumentar que é um relacionamento que ainda existe, mas com certeza essas pessoas estão distantes. E uma delas já não quer mais. Se é que existe, mas me parece que não. E aí, mesmo não estando com essa pessoa, fica na mente e não quer sair. Em contraste com Stratosphere, por exemplo, porque Stratosphere também é um relacionamento que acabou e a pessoa também fica pensando na outra, fazendo uma analogia com a estratosfera, né? E essa pessoa distante é como a estratosfera, assim como o Telekinetic faz mal. Se você ficar lá, não vai te fazer bem. Mas em Stratosphere, a estratosfera é também esperança, porque passar por ela é chegar num novo lugar, você sair deste mundo e ir para um novo mundo. São contrastes, são pontos de vista diferentes, todos relacionamentos ruins. A outra, Solstice, é sobre um relacionamento que acabou e a pessoa está simplesmente perdida e não me deixe nas trevas. Então, pontos de vista diferentes, sentimentos diferentes, todos em términos, em coisas terminadas, passadas, mas ainda relações tóxicas. E não somente essas músicas de relacionamentos já terminados, mas nós temos algo que parece um término, que é Perfect Machine, onde é um cínico se declarando cínico, falando: eu te enganei, eu só queria usar você para alguma coisa e é isso. É a pessoa tóxica se colocando como uma pessoa tóxica. E nós temos duas músicas que são de relacionamentos que ainda estão acontecendo. Fault Line, que é um relacionamento muito ruim, onde uma pessoa está sempre apontando para outra em qualquer situação, falando: você fez isso, você fez aquilo. E aí a pessoa que é sempre acusada está falando: peraí, se a gente não quiser romper aqui esse nosso acordo, você precisa parar com isso. E a última é Manifest. Mas Manifest meio que sai um pouco dessa categoria e abrange todo o álbum. Porque é sim um relacionamento que está acontecendo, as duas pessoas veem que faz mal, mas elas meio que vão continuar. Né? Fala que o amor está em retrocesso, ele vê a escuridão manifesta, mas você meio que gosta desse ódio que a gente tem. Essa nossa conexão de ódio aí é legal, a gente vai dar ruim, mas vamos lá. A mensagem dela pode passar por aí, mas essa coisa do amor está em retrocesso, de você ver as trevas manifestas, é um bom resumo do que o álbum trata em geral. Então a gente pode recuperar um pouquinho de Manifesto lá no final, porque agora nós vamos para a segunda categoria, músicas motivacionais. E quando nós olhamos para a categoria gigante de músicas motivacionais, nós vemos uma, que é Where the Skies End. E ela é bem bacana, ela fala sobre transpassar limites, sobre a humanidade estar sempre em busca de vencer seus gigantes e de ir além. Mas tem uma sementinha do tema da divisão ali também. Porque no refrão ele diz: vamos deixar para trás o que a gente fez, já não... Eu ia falar em inglês, don't matter, já não importa. Já não importa o que a gente fez,
gente vai transcender e mais alto, até onde o céu acabar. E claramente é alguém querendo o seu aprimoramento em detrimento do outro. Porque se o que eu fiz já não importa mais e o que eu fiz fez mal pra você, pô, desculpa. Eu tô transcendendo aqui. Fica aí na tua. É o meu momento. É uma cisão para que haja esse aprimoramento de visão. E a última classe de músicas, por assim dizer, são músicas de problemas pessoais. E aí nós temos Trials, Waking Up, Other Words Than This e Diving Bell. Trials fala sobre melhorar, aprimorar-se em meio a situações ruins. Que é o que acontece se você tá vivo e tá prestando atenção no que tá acontecendo, você vai melhorando a partir do momento que a vida vai te dando socos. Então é algo pessoal, porque cada um tem os seus problemas e as suas evoluções. São trials, são testes, são provações. Diving Bell e Waking Up são músicas sobre depressão, basicamente. Waking Up é a pessoa perdida, ela não sente mais nada, ela tá no vazio. E ela meio que quer acordar, mas não consegue. E em Diving Bell é um fracasso que levou a pessoa ao desespero, mas ela pede ajuda. E ela quer sair dali. Já Other Words Than This, em quesito de tema, é um dos que eu mais gosto porque ele se difere bastante, assim como o Where the Sky's End. Porque o tema dele meio que é a realidade e o pensamento crítico. Ele diz, você não sabe de nada. Você tem aí essas convicções? Balela. No céu tem monstro, no mar tem demônio. Eu vi, você não viu. Você tá preso nessa caixa, eu fui atrás, eu pensei sobre, eu saí da caixinha, eu vi além. E meio que incentiva a isso. Então, é um problema pessoal, porque é o desenvolvimento tanto do senso crítico, quanto de você encarar a realidade como ela é. Não é um conto de fadas, não é vamos transcender até o final e dane-se o outro, como meio que fica subentendido em Where the Skies. Não. Pense, reflita. Então, passando dos problemas tóxicos, indo para um pequeno motivacional e passando pelos problemas motivacionais, nós conseguimos traçar uma linha através dessas canções sobre a argumentação do Starset do que gera divisões na humanidade. E aqui eu vou pegar uma pequena colinha, porque eu meio que dei uma anotada. Quando a gente vai ver a primeira música, Manifest, que vai ser o nosso resumo, ele está falando sobre insistir no erro, que é basicamente o que faz com que a gente se separe em momentos que não precisaria haver separação. Tem algo ruim e continua-se e se repete. Mas depois a gente volta em Manifest. Em Echo, nós podemos pensar no narcisismo. Em Perfect Machine, nós podemos pensar na objetificação da pessoa. Em Telekinetic, sobre domínio. Stratosphere, sobre sufocamento. Faultline, sobre acusação. Solstice, sobre abandono, solidão. Em Where the Skies End, podemos pensar sobre o ego. Em Trials, sobre o sofrimento, a dor. Em Waking Up, em Diving Bell, sobre a depressão. E em Other Words Than This, na realidade que machuca e divide as pessoas. Então, são muitos pontos. E todos eles estão lá, né? São reais. Só que o grande problema é que, como a gente viu em Other Words Than These, até a realidade vai separar a gente. Beleza, tem o problema do ego. Beleza, tem o problema de você objetificar as pessoas.
Beleza, tem o problema da depressão. E claro que ele não está incentivando tudo isso. A ideia aqui é refletir sobre e ir contra. Mas se até a realidade diz e me mostra que ela vai nos dividir, e aí? Como que a gente faz? O próprio Schopenhauer tem uma visão bem pessimista da vida e ele vai meio que contra toda a ideia de otimismo, porque a realidade é cruel. Ela divide, mesmo que eu seja bom, pode ser que outra pessoa não seja bom dentro da minha alimentação. E aí? E aí nós podemos fazer a comparação com o que a Bíblia ensina. E o que ela ensina, como nós vemos no Evangelho, é Cristo falando: no mundo tereis aflições. O que vem da realidade, do exterior? Aflições. Mas no Antigo Testamento o que nós vemos é o profeta falando: enganoso é o coração do homem. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então o inimigo que causa coisas ruins e separações e divisões é a própria realidade, mas também sou eu. A grande questão é que Paulo vai dizer em Gálatas que todo aquele em Coríntios, todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, mas que tudo se fez novo. 2 Coríntios. Em Gálatas ele diz sobre estar crucificado com Cristo. E o que o Evangelho e a Bíblia apresentam são novas... Não é novas realidades, é uma nova pessoa. Porque o ser humano, como eu disse, é social. Ele precisa do outro. E vai continuar assim até a morte. Mas essas novas características da nova pessoa que a Bíblia apresenta consegue permanecer bem e contente, apesar da realidade e apesar do seu coração, lutando contra aquilo, mas tendo uma esperança maior, que é a de que ele nunca vai ser dividido do amor de Deus. Essas divisions não se aplicam a quem está em Cristo, porque Paulo, em Romanos 8, diz: quem poderá nos separar do amor de Deus? Ele faz uma lista gigante. Será a espada, serão os anjos, serão demônios, serão o inferno, a potestade. E ele termina: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa é a mensagem. Esse é o tema de Star 7, divisões, coisas que geram divisões, está por todo o álbum. É um álbum bem bacana no quesito tema. E contrastando com a Bíblia, nós podemos aí ter uma visão teológica dessas divisões e como lidar com elas. Agora, rapidamente, sobre a sonoridade. Não me agradou tanto. Não faz meu estilo. Quer dizer, não é nem que não faça meu estilo, porque eu gosto do estilo do Star 7. Não me cativou. E aí eu realmente penso que é um problema que a banda tem enfrentado. De não chegar lá naquele nível de criatividade que tinha nas primeiras músicas, no início. Os refrões muitas vezes parecem que é mais do mesmo, não tem tanta inventividade. O que é legal são os versos, a maioria tá bem bacana, o instrumental também tá bem maneiro. Eu chamo a atenção no quesito música para Telekinetic, que é de longe a minha preferida. A minha segunda é Diving Bell e a terceira Manifest. São boas músicas, as duas primeiras são as únicas que eu digo que são ótimas ou bem próximo disso. Manifest é boa, Stratosphere é boa, Faultline é boa e as outras são nivelando cada vez mais para baixo. Num quesito sonoro não me agradou tanto, num quesito temático foi legal para discussão. Então eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe por aí, deixe seu like e apareça mais vezes, você é sempre bem-vindo. Valeu? Fique na paz.